Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações nessa noite que promete não ser tão gelada. Hoje nós vamos falar de um assunto muito intrigante, sobre o sofrimento das crianças. Certa vez, eu conversava com um médico, ele ia me atender, e ele dizia que ele se confessava, que gostaria muitíssimo de ter uma religião como eu tinha. Ele gostaria muitíssimo de ter um motivo para acreditar em Deus. Ele se dizia agnóstico. Agnóstico é aquela pessoa que nem afirma que Deus existe, nem que não existe. Porque ele dizia que, por respeito à educação religiosa que ele recebeu dos pais dele, ele não se declarava totalmente ateu, ele dava o benefício da dúvida. Então ele falou da enorme dificuldade que ele sentia de crer na existência ou na eficácia de um Criador, porque ele, como dermatologista, ele fez a residência médica no Hospital de Queimados, e ele operava várias cirurgias nas crianças que tinham o rosto deformado por tumores malignos, ou toda a pele estragada por queimadura devido à negligência doméstica. E ele operava aquelas crianças para reduzir um pouco o estrago, e aquelas crianças seguiam pela vida totalmente mutiladas e marcadas. E ele perguntava onde que estava Deus que permitiu o sofrimento daquelas crianças. Então ele não conseguia entender Deus, ou seja, ele não tinha fé, porque ter fé é ter confiança no projeto de Deus para as nossas vidas. Eu adorei essa definição. Ele não conseguia acreditar em Deus, ele não conseguia ter fé em Deus, porque ele não tinha fé que Deus era alguém capaz de ter projetos incríveis para as nossas vidas, mesmo que por muitas vezes nós estejamos trilhando caminhos complicados, difíceis e de sofrimento, mas em qualquer caminho que a gente esteja trilhando, se a gente tiver fé, a gente consegue seguir adiante com mais equilíbrio, com mais aceitação. Então ele dizia que se ele pensasse um pouquinho, ele poderia até aceitar Deus, mas ele achava inaceitável o mundo conforme ele era, o mundo que Deus criou, a vida que Deus criou. Então ele angustiava muito com o que ele chamou de sofrimento dos inocentes. Sofrimento dos inocentes. E ele rejeitava totalmente qualquer explicação. Ele rejeitava totalmente qualquer ideia que pudesse haver uma solução divina que tornasse o sofrimento imposto a uma criança merecido ou útil. Realmente ele não conseguia enxergar, em hipótese nenhuma, que o sofrimento de uma criança pudesse ser merecido ou útil. Então, quando a gente imagina isso, ele se deparando com algumas crianças do hospital onde ele fez residência. Então, imagina as pessoas que tiveram contato, por exemplo, com a realidade do Holocausto, onde mais de 1 milhão de crianças judias foram mortas pelo nazismo. Mais de 1 milhão de crianças mortas junto com seus pais, mortas nos campos de concentração. Então, São Tomás de Aquino, um dos doutores da igreja, ele fala que nós tínhamos obrigação de entender o mal, porque Aliás, ele dizia que por mais que a gente não compreendesse o mal, nós precisávamos acreditar que Deus era capaz, poderosamente, de
transformar todo o mal em bem. Mas isso realmente continuava não satisfazendo a indignação daquelas pessoas que viam as crianças como seres inocentes e que não mereciam sofrer. De qualquer forma, por mais que nós estudemos, até hoje, Deus não se enquadra em nosso critério de justiça, porque nós não conseguimos compreender a justiça. Porque os mecanismos da justiça divina, por mais que nós os estudemos, são inacessíveis para a nossa compreensão, são inacessíveis para a razão humana. Então a gente não vai dar conta de compreender, porque o critério de Deus foge, os desígnios são insondáveis, porém extremamente justos. Pelo fato de nós não compreendermos a justiça, nós não podemos negar que ela exista. Porque é a nossa arrogância que faz. Bom, se eu não estou vendo a justiça, então ela não existe. Percebem? Então, o que falta? O que falta? Falta ter confiança no projeto divino para nós. E Emmanuel, então, vai escrever no prefácio de uma obra sensacional de André Luiz, que chama Entre a Terra e o Céu, que trata da sorte das crianças além túmulo. Ele vai escrever lá no prefácio a seguinte frase: a lei é viva e a justiça não falha. Eu li esse livro profundamente, estudando profundamente, que Chico Xavier me disse quando eu perguntei, nós temos pouca literatura a respeito da sorte das criancinhas no mundo espiritual. O meu filhinho tinha acabado de partir com 3 anos de idade, eu queria saber onde estudar sobre o tema. Então ele me fala sobre o livro Entre a Terra e o Céu, que eu desse uma olhada lá, que lá eu ia encontrar alguma coisa. E lá eu, então, no prefácio eu encontro essa frase: a justiça não falha. Ora, se Emmanuel estava dizendo que a justiça não falha, se eu confiava em Emmanuel, e se Emmanuel era muito mais sábio do que eu poderia aquecer àquela realidade, mesmo que eu não a compreendesse. E isso é o que muita gente faz. A existência do mal desafia realmente o nosso entendimento há milênios. Há milênios as pessoas têm a sua fé abalada, né, diante do sofrimento, têm a sua fé abalada diante de situações nas quais a existência do mal está ali e não combina de jeito nenhum. Certas situações que a gente encontra, elas não combinam de jeito nenhum com a suprema bondade divina, quando olhada a situação superficialmente, principalmente quando vemos sofrimento de crianças. Então, o coração de um estudioso da doutrina espírita, ele se rende diante das explicações que os espíritos trouxeram. Então, os espíritos superiores, os espíritos nobres, os espíritos da codificação trouxeram para a gente muitas informações de como funciona a justiça divina. E eu recebi, me perdoem personalizar, individualizar a questão, eu recebi esses conhecimentos de pessoas às quais eu confiava profundamente. Pessoas razoáveis, equilibradas e que não mentiam. Pessoas que não mentiam. Então, por mais que eu não compreendesse totalmente os meandros da justiça divina, como não os compreendo até hoje, eu aceitava, ela existe. Já voltou, viu, Nath? Tinha caído aqui. Então, o estudioso da doutrina, ele se rende. Mas, para alguns, a razão pela qual há tanta dor no mundo está pelo fato de que Deus nos dotou de livre-arbítrio. Os filósofos levantam 6 pontos fundamentais que justifiquem a existência do mal no mundo.
Entre os 6 pontos de unanimidade da existência do mal, a gente escolheu essa aqui. O mal é decorrente do uso do livre-arbítrio que nós fazemos de uma forma nem sempre a melhor. Livre-arbítrio é aquela situação que nos permite agir de acordo com a nossa vontade. Então, é aquela situação onde a gente tem sempre a oportunidade de acertar ou de errar, de amar ou de odiar, de servir ao outro ou de explorar esse outro. Aquela situação onde você pode ser quem doa ou quem toma. É aquela situação onde você pode ajudar ou abandonar, onde você pode respeitar, aceitar ou criticar e destruir. Então, o livre-arbítrio é isso. E com as nossas escolhas, nós vamos aprender, com as nossas escolhas e a observação do resultado delas, nós vamos aprendendo a distinguir o bem do mal e aprender também a fazer escolhas cada vez mais acertadas. Todas as vezes que nós fizermos escolhas pelo pior caminho, pelo caminho do não, da negação, da maldade, nós vamos prolongando cada vez mais a nossa estada aqui na Terra de expiação, de provas e de sofrimentos. Então, Deus, quando nos criou, Ele não nos criou como um projeto do bem acabado em nós. O bem em nós não é algo que está consumado. O bem em nós é um aspecto que ainda está em construção. Assim como o universo, Deus também não criou o universo todo pronto. Ele não está lá estático, não. Ele está em constante evolução. Nesse aspecto, Deus nos mostra o tanto que Ele confia em nós, fazendo de nós co-criadores de nós mesmos. Então, Deus quer a nossa participação no nosso progresso, na nossa jornada, na nossa caminhada evolutiva, porque só assim nós podemos colher o mérito, só assim nós podemos nos responsabilizar pelo demérito, né? Pelas atitudes erradas. Então, diante desse quadro, diante do que a gente pode compreender, eu trago alguns exemplos para vocês. A mãezinha de um menino do Rio de Janeiro, um menino de 5 anos, em uma semana ele teve um problema cerebral e lá se foi ele, apesar de todos os cuidados. E ele sofreu muito naqueles dias. E mesmo pensamento vem de uma outra mãezinha, de onde que ela era, eu não estou lembrada agora, porque o prefixo do telefone está aqui sem que eu veja. A filhinha dela teve leucemia e ficou no CTI várias vezes, 5 anos, e era uma menininha muito inteligente, muito esperta, e ela não gostava de ficar no CTI, lá no cantinho. Os médicos punham ela mais no cantinho para não ficar aquela movimentação de passagem, e ela falava, não, eu quero na porta, que eu quero ver todo mundo, quem é que todo mundo que sai. E para cada um, ela tinha uma palavra de incentivo. 5 anos. E lá se foi ela. E essas duas mães, em estados da federação, estados diferentes, né? Acho que uma do Sul, outra do Rio, as duas com a mesma pergunta. Você não acha que deveria ser proibido criança sofrer? Então a gente vai tentando ali passar para elas o que a doutrina preconiza sobre isso, com todo respeito por aquele sofrimento. Então hoje eu trouxe aqui, eu achei uma história sensacional, espero que vocês gostem também, na obra de Chico Xavier chamada Astronauta do Além. E um amigo do Chico, o Herculano Pires, estava presente, foi final da década de 70, em Uberaba,
quando na reunião chega um pai carregando uma menina, uma criança, com problemas mentais muito angustiantes ali. E todo mundo olhava aquela criança, aquele sofrimento, e também não entendia por que aquela criança sofria daquele jeito. O que tinha feito aquela criança? E aquele pai, o que ele tinha a ver com tudo aquilo? Por que as crianças sofrem? E todo mundo comentou isso antes da reunião começar. Aliás, esta pergunta os discípulos também fizeram a Jesus quando passaram por um cego de nascença. Olha o que os discípulos perguntaram, está em João capítulo 9. Mestre, esse homem é cego de nascença. Quem que pecou para que ele fosse cego? Foi ele ou foi os seus pais, ou foram os seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu cego para que sejam manifestadas nele as obras de Deus. Então, Jesus se refere a uma sutileza que eu espero conseguir explicar direito. Jesus se refere ao fato de que algumas pessoas renascem com a missão do sofrimento inspirador. O que é isso? Sofrimento inspirador. São pessoas que vão sofrer e com seus exemplos de resignação e fé, essas pessoas vão despertar os corações para Deus. E isso agora que eu estou comentando, é que eu estou percebendo que a menininha que ficava na porta do CTI, talvez tenha só trazido esta missão do sofrimento regenerador, que ela ia mostrar às pessoas como se sofre. E ela preparava a mãe dela para a partida dela. Mamãe, eu vou embora, mas você vai ficar bem, porque eu vou estar melhor do que aqui. Então ela fez ela construiu uma história de fé, de resignação e de coragem, que eu tenho a impressão que ela é esse caso aqui do sofrimento inspirador, que são as pessoas, então, que têm exemplo, que com seus exemplos de resignação e fé vão despertar os corações para Deus. O auge deste despertar de um sofrimento inspirador, quem trouxe foi o próprio mestre, que não devia nada à contabilidade divina e sofre. E com seu próprio sofrimento, ele nos inspira a buscar o caminho de Deus. Mas o que chama atenção na pergunta que os discípulos fizeram a Jesus foi o fato de que que estava subtendido naquela pergunta a ideia da reencarnação. Vocês perceberam? O homem era cego de nascença. E os discípulos perguntam: quem que pecou? Ele ou os pais dele? Quer dizer, se ele já tinha nascido cego, ele só pode ter pecado antes desta existência, concordam? Então ali estava subtendida a ideia evidenciada, a ideia da reencarnação. Porque ele nasceu cego, então, o que ele tinha feito para perder a visão nessa existência? Nessa existência ele não tinha feito nada, porque ele já tinha nascido cego. Então Jesus ele não vai contra a ideia, ele não se opõe à ideia de que uma ação anterior resultaria num problema, numa outra existência, né? Uma ação anterior ao nascimento de agora seria a causa de um sofrimento de agora. E a mesma situação foi quando Jesus pergunta aos discípulos: o que o pessoal aí, o que geral aí anda falando que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? E os discípulos respondem: uns falam que você é João Batista que voltou, outros dizem que você é o Elias que voltou, outros dizem que você é o Jeremias que voltou. Todos esses três profetas muito famosos para o povo judeu já tinham morrido. Então ali eles estavam declarando abertamente que as pessoas renascem
após uma morte. Então, Jesus também aí não questiona, ele não questiona a crença, ele não condena a crença de que uma pessoa morre e volta à vida em outro corpo. Jesus não condena a crença na reencarnação. Quando a gente vai estudar sobre esse tema, porque a doutrina espírita é muito criticada pela crença da reencarnação, como se a crença na reencarnação fosse uma criação da doutrina espírita, e não é. Então, várias obras de vários pensadores foram escritas sobre a reencarnação do cristianismo primitivo. Porque até o ano 400 depois de Cristo, todos os cristãos acreditavam em reencarnação. E não vem ao caso agora eu desfolhar um pouco mais esse assunto, porque não é sobre todos os meandros da reencarnação o nosso comentário de hoje. Então, na obra Justiça Divina, eu aconselho a leitura. Emmanuel é magistral para nos ensinar tudo o que nós temos condições de compreender sobre justiça divina. Então, ele traz várias situações. Os grandes guerreiros que saquearam uma aldeia, estupraram, mataram, destruíram a alimentação, como que eles renascem numa situação de pobreza, de abandono, de orfandade. Os suicidas, como que eles renascem trazendo no corpo de agora as sequelas do mal que foi perpetrado para tirar a vida do corpo anterior. Então, o Emmanuel traz explicações incríveis. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos no capítulo 5 sobre o sofrimento. Sobre o sofrimento. Porque dor é uma coisa que acontece a todo mundo. A dor é um fato. Sofrimento é a reação que você vai ter diante do fato. Eu posso ter um grande problema, uma grande perda, e sofrer de um jeito, e Sabrina pode ter uma grande perda e não sofrer com a mesma intensidade que eu. Então, isso é sofrimento. O sofrimento é de cada um. A dor é igual, mas o sofrimento é de cada um. E os espíritos nos explicam que quando a gente olha a vida e não encontra agora a causa do sofrimento, só pode estar numa vida anterior. Isso é claro. Então, o que acontece com o reencarnacionista? Ele tem mais ferramentas para compreender a justiça divina, porque ele olha e fala, se aquela menininha que estava no colo do pai, lá naquela reunião de Uberaba, não tinha feito nada nessa existência para ter uma doença mental, para ser uma criança excepcional, logicamente, foi algo que ela fez em outra existência. Isso fala quem acredita. Quem não acredita nos projetos de Deus, olha e fala, ninguém merece. Ela não merecia. Quantas vezes a gente vê alguém em sofrimento e decreta que aquela pessoa não merecia aquele sofrimento? Fulano não merece isso. Fulano não merece isso. Quando a gente não fala da gente mesmo, não, eu não mereço esse sofrimento. E quando a gente analisa, ninguém merece esse sofrimento. Então, é a nossa pouca capacidade de compreender até onde vai a justiça divina, né? Se está sofrendo, algo aconteceu. Então, aquela criança lá na reunião chorava, se agitava nos braços carinhosos daquele pai dedicado, aquele pai amoroso, comovia a todos o carinho que ele tinha por aquela criança, assim como todo mundo se comove diante do sofrimento de crianças, assim como eu me comovo profundamente diante das mães que sepultaram seus filhinhos e não conseguem. Eu estou incapaz de dar as respostas todas que elas gostariam. Porque é somente na lei da reencarnação que elas vão conseguir, primeiro, entender a lei da reencarnação e depois começar a estudar todas as outras questões que envolvem um planejamento familiar
e depois vão então ter condições de ver que realmente existem elucidações extraordinárias para essas questões. Então, se uma criança sofre e você vê uma criancinha sofrendo, se a causa não está nessa existência, só pode estar em outra. E não adianta, gente. Aquela criança não teve paralisia cerebral porque o médico errou e passou da hora de nascer. Não. Passou da hora de nascer porque ela veio para ter paralisia cerebral. Percebem a diferença? Então, é isso. Não vamos culpar o médico. O coitado está ali no meio da história, apenas vivendo uma experiência terrível, onde ele vai se sentir culpado, onde ele vai questionar a própria atuação na medicina, onde ele vai questionar a realidade tão sucateada da medicina, principalmente no Brasil, e esses casos vão acontecendo para que o progresso se faça. Mas aquela criança que recebeu a falta de oxigenação no cérebro e teve a paralisia, era uma história já combinada de antes. Então, após os comentários sobre reencarnação lá na reunião de Uberaba, Emmanuel escreve uma mensagem sobre o tema. E em seguida, e agora eu choro porque eu esqueci meu slide, eu tinha feito um slide sobre o poema que eu quero encerrar com ele, porque foi estudada a questão 371 e 372 de O Livro dos Espíritos, esclarecendo que uma criança que sofre de idiotia, e idiotia lá no Livro dos Espíritos é o grau mais profundo que há de atraso mental. Então, uma criança que sofre de idiotia ou de loucura, não é o espírito delas que sofrem aquilo. O espírito está ali consciente. O problema está no órgão de manifestação do espírito, que é o cérebro. É o cérebro da criança que está deficiente, é o cérebro que não se desenvolveu adequadamente. Então, isso é que fala na questão 371 e 372. As crianças são inteligentes, mas não têm órgão de manifestar esta inteligência. Com certeza porque podem, com certeza não, provavelmente porque devem ter abusado da inteligência no passado, estragando o cérebro anterior e agora volta com esse cérebro com dificuldades. Então, quando Emmanuel explica tudo isso, todo mundo comenta as questões do Livro dos Espíritos atinente ao fato, o pai está lá com a menina. Aproxima-se de Chico Xavier, o médium, Chico Xavier, o espírito de um poeta do Recife. Ele se chama José Júlio da Silva Ramos e ele morreu final de 1800 e tanto, até princípio de 1900 e alguma coisa, está no meu slide. Ele foi professor do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro no início do século XX. E ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. E ele era do Recife. E ele se aproxima do médium e dita um poema, um soneto chamado Vinculação Redentora. Como é que pode estar lá a menina com o pai, apareceu na reunião sem marcar e todo mundo perguntando como é que aquilo aconteceu, por que aquele caso, e o espírito vem com um poema em versos alexandrinos, 4 estrofes, um poema belíssimo, já prontinho, e dita. Como? Eu fiquei imaginando, o pai estava vindo do Recife para ir para São Paulo em busca de tratamento. E passa por Uberaba para ver se ele conseguia ali alguma bênção, alguma coisa, alguma cura, alguma coisa que ajudasse. Então, ele estava vindo do Recife para São Paulo
e para em Uberaba por inspiração do próprio espírito do poeta, que o acompanhava e fez com que ele fosse lá para a reunião. E aí ele dita o seguinte: se vocês não, se passar batido algum verso que não tiver entendido o sentido, vocês me pedem para repetir, por favor. Que eu tinha trazido escrito para vocês acompanharem, mas esqueci lá. O fidalgo, ao partir, diz à jovem senhora: eu sou teu, tu és minha, espera-me, querida. Longe, ele ergue outro lar, ele vence, altera-se, ouvida. Ela afoga em suicídio a mágoa que a devora. Até aí deu? Falece o castelão, o fidalgo. Ao falecer, ele vê a noiva esquecida, desencarnada e aflita. É uma senhora que chora. Ele pede outro berço e quer trazê-la agora, em braços paternais, ao campo de outra vida. O século avançou. Ei-los de novo em cena. Ele, o progenitor, ela, a filha pequena, a crescer insegura. Hoje, ele, em tudo, é sempre o doce pajem dela, e a noiva de outro tempo é a filha triste e bela, agarrando-se ao pai nos traumas da loucura. Perceberam? Porque ela foi abandonada pelo noivo, ela se mata e ele, quando ele morre, ele encontra com ela, vê o sofrimento dela. Então vamos lá. Esse poema, ele explica toda a lógica da reencarnação. Quando ele sofreu o Silva Ramos, ele teve uma literatura muito voltada para a influência de Portugal, e ele fala do fidalgo. Fidalgo é uma palavra que nasceu em Portugal, que significa fulano é filho de algo, quer dizer, é filho de alguém importante, é filho de alguém que fez algo muito nobre, ou alguém que tem aí uma situação social, né, de nobreza. Então, é alguém importante. Então, depois o poeta se refere a ele como castelão. Quer dizer, castelão era o governador do castelo, o senhor maior de um feudo, né? Então, muitos, pela pesquisa do Herculano Pires, que relatou a história, muitos fidalgos, muitas pessoas da nobreza europeia, porque no Brasil, no princípio, não tinha nobreza. Praticamente, é só quando Dom João vem, a corte vem, porque no Brasil não existia nobreza. Eram índios, eram os negros e tal. E os fidalgos, os nobres da Europa, é que reencarnaram aqui, trazendo os seus compromissos muito complicados para resgatar aqui em terras brasileiras. E quando esse castelão, como todos os fidalgos, quando eles desencarnam, eles veem com mais clareza o próprio mal que fizeram e reconhecem a irresponsabilidade no trato das questões afetivas, né? Então, o soneto ele pode ser dividido em 3 partes. Na primeira parte, tem aí a colocação dos fatos. Ele era noivo, ele abandona a noiva, promete voltar, não volta, ela se mata. Na segunda estrofe, as consequências espirituais, né? Ela suicida e vai para o mundo espiritual em situação muito complicada. E o terceiro e o quarto estrofe fala desse drama existencial que começou no século anterior, né? E ali desvendando qual é a ligação daquele pai com aquela filha nessa nova existência. Foi então o compromisso rompido
que fez com que ele ferisse uma alma já muito frágil, porque não são todas as pessoas abandonadas que vão se matar. Ali era uma questão dela, né, da fragilidade dela. Mas corrobora Exupéry quando ele diz que nós nos tornamos eternamente responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos. Então, pisar em alguém, abandonar um afeto que não está preparado para aquilo, tem um grau de responsabilidade, porque você que prometeu o amor, você que iludiu, você que fez promessas de amor ali. Então, você deu motivo, sim, para que o outro tivesse expectativas. E ao se frustrar com aquelas expectativas, o que o outro fizer, diante da dor que ele sentiu, a responsabilidade é um pouco sua também. Tanto é que este Castelão, quando ele chega no plano espiritual, que ele vê o estado que ficou a ex-noiva, ele pede a oportunidade de renascer com ela e fazer o quê? Dar o amor que ele havia negado, que este amor é que ia cicatrizar todas aquelas feridas. Somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, pelo olhar do materialismo ateu, pelo olhar das pessoas preguiçosas que não param para descobrir a bondade de Deus, não vão conseguir enxergar a sabedoria divina numa criança que sofre. Numa criança que sofre. Pela lógica da vida, nós sabemos que nós vamos nos desdobrando em várias existências. E quando nós chegamos aqui, nós estamos dentro de um corpo infantil, mas todo corpo infantil tem um espírito que pode ser até mais amadurecido do que o dos pais, mais compromissado do que o dos pais. Então, o espírito, e ali, um espírito sobre a expiação de uma loucura, de uma idiotia, de um autismo, como está demais, né, Jane? O autismo hoje está demais, você pode falar disso depois um pouquinho? Tá muito assim, o espectro, né? Os espíritos chegam aqui e parece-me que eles não querem assumir a própria cruz, então eles se fecham dentro deles mesmos, né? Mas ali, no corpo infantil, há um espírito comprometido com a contabilidade divina. E a prova é mais para os pais do que propriamente para os filhos, porque os espíritos que estão no cérebro infantil não têm totalmente a percepção do seu sofrimento. Então, os intelectuais, alguns filósofos, consideram o sofrimento das crianças o mais injustificável do mundo, porque a criança, no seu aspecto infantil, foi exatamente nesse aspecto infantil para despertar a ternura, para despertar o nosso senso de proteção, para despertar a nossa vontade de ensiná-los e de educá-los. Então, eles têm essa característica infantil para facilitar no processo educativo. Mas tudo que acontecer ali com eles faz parte de um grande planejamento. Então, nas guerras, nós todos estamos vendo agora as crianças levando ali perseguições, explosões, perseguição terrível na Ucrânia e crianças da Rússia também. Todo mundo se revolta ao ver as atrocidades praticadas contra as crianças. Todo mundo acha um horror a orfandade, principalmente aquelas crianças que na imigração eles perdem dos próprios pais. Aquilo para mim é um sofrimento terrível, mas não mais terrível do que as crianças vítimas de estupro, que eu trouxe um caso terrível para a gente analisar junto sobre isso, e vai ficar para outro dia, não vai dar tempo.
Então, o que eu quero dizer é que nós não podemos perder a capacidade de nos compadecermos das crianças. Nós não podemos perder a capacidade de aceitar que elas sofram, de aceitar que elas sejam assassinadas pelos próprios familiares, mal cuidadas, estupradas pelos pais, amigos ou familiares. Nós não podemos aceitar isso. O que eu estou dizendo aqui é que a reencarnação e as dívidas do passado explicam o porquê do sofrimento, mas nada realmente justifica. A não ser o fato de estarmos vivendo num país de provas e expiações. O assunto se desdobra em muitas e muitas e muitas situações, mas eu acho que já deu para a gente ter uma noção, não deu? Vamos guardar só isso. Ter fé é ter confiança no projeto divino para nós. Gostei muito disso. É ter confiança no projeto que Deus estabeleceu para nós. Boa noite a todos. Quando a Célia me fala desse tema, se eu quisesse compartilhar alguma coisa, pegando essa leitura que ela fez, e é muito interessante. A primeira coisa que me veio é assim, que o sofrimento, ele é sempre caracterizado como castigo, ou quase sempre. Eu vejo muito, a Célia toca num ponto muito interessante, por que comigo? E é muito interessante porque eu acabei de ler um livro que se chama